13 de maio de 1888. Nesse dia em que comemoramos 138 anos da maior e mais significante conquista humanitária da nossa nação, ao recordarmos a majestosa protagonista do 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, trazemos à luz um dos exemplos mais significativos da representação feminina nos assuntos que marcaram o cenário político no Brasil do século XIX, com base na nossa própria história. Mas o 13 de maio ele teve sua gênese em 1815, 1817, quando, logo após a chegada de Sua Majestade o rei Dom João VI ao Brasil, assinaram-se acordos com o rei Jorge IV da Inglaterra, visando a proibição do tráfico de escravos no norte do Equador. Logo após a independência, o seu filho, o imperador Dom Pedro I, em 1826, assina nova convenção com o rei da Inglaterra, em que se determinava o prazo de 3 anos para o fim do tráfico de escravos, após o qual seria considerado pirataria. Em 7 de setembro de 1831, a regência trina permanente, composta pelo senador do Rio de Janeiro, Francisco de Lima e Silva, futuro barão da Barra Grande, o deputado baiano José da Costa Carvalho, futuro marquês de Monte Alegre, e o deputado do Maranhão, João Braulio Muniz. Esses dois fundaram o primeiro jornal impresso de São Paulo, o Farol Paulistano, tendo como ministro da Justiça o padre paulista Diogo Antônio Feijó, assina, em nome de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II, lei que punia a importação de africanos e declarava-os livres, e previa a recompensa ser paga a quem desse informações que levassem à apreensão. Caminhamos 2 décadas, quando o ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, apresentou um projeto endurecendo o combate, a repressão ao tráfico africano. É então assinada a Lei número 581, de 4 de setembro de 1850, que leva o nome do seu autor, Lei Eusébio de Queiroz, rubricada por Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II. Na sequência, em apenas 2 semanas, o imperador sanciona a Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, organizando uma verdadeira reforma agrária, fomentando a política de acesso à terra. Em 28 de setembro de 1871, a princesa Isabel assina a Lei número 2040, apresentada pelo senador Visconde do Rio Branco, pai do Rio Branco, do barão do Rio Branco, conhecida como Lei do Ventre Livre, normatizando que todos os filhos nascidos de mulheres escravas seriam livres. Sua importância nos rumos políticos sociais de toda uma nação, independente da fé que professa, comoveu sobremaneira os católicos, porque em dezembro de 1868, em devoção a Nossa Senhora Aparecida, ofereceu à sua imagem um manto de extremo valor contendo 21 brilhantes que representavam as províncias brasileiras e a capital do Brasil, as províncias que hoje nós chamamos de estados. Alguns anos mais tarde, voltando à cidade de Aparecida do Norte de São Paulo, com seus 3 filhos, Príncipe Pedro, Príncipe Luiz e Príncipe Antônio, em 6 de novembro de 1884, à sua imagem ofereceu-lhe uma coroa de ouro cravejada de diamantes, como agradecimento pelo nascimento de seus filhos. A mesma com que a imagem foi coroada rainha do Brasil em 8 de setembro de 1904, por ordem do sumo pontífice, o Papa Pio X, e com a qual, juntamente com o precioso manto, permanece até hoje. No ano seguinte, o imperador incumbiu ao advogado baiano, ministro da Fazenda e das Relações Exteriores, José Antônio Saraiva, o empenho no processo legislativo de extinção total da escravidão, o qual, tendo-o iniciado, foi levado a cabo pelo seu sucessor, o Barão de Cotegipe. E conseguindo a aprovação pelo Senado, em 28 de setembro de 1885, obtém a assinatura imperial na Lei número 3.270, que estipulava novas regulamentações para o Fundo de Emancipação. Lei 3.270, assinado por Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II. Por fim, após ser debatido, votado e aprovado, a nova proposta de lei na Câmara dos Deputados, presidido pelo Barão de Lucena, seguiu para o Senado, onde foi aprovado no dia 12. E no dia seguinte, 13 de maio, às 3 horas da tarde, era um domingo,
dia comemorativo, aliás, do nascimento de Sua Majestade, o nosso rei Dom João VI, a Lei Áurea que aboliu a escravidão no nosso país foi assinada pela sua bisneta, Princesa Isabel, a Redentora, a quem é atribuída a frase: 1000 tronos tivesse, 1000 tronos daria para libertar os escravos do Brasil. Viva a Princesa Isabel!